Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou o Carlos Eduardo, seminarista da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Quero compartilhar com você neste dia o livro de Jó, capítulo 42, o versículo número 2 que diz: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem está dizendo isso? Jó. E para quem ele está dizendo isso? Para Deus. Jó, que viveu inúmeras experiências na sua vida, ele parou certo momento, pensou, refletiu, colocou sua cabeça no lugar e chegou à conclusão de que tudo o que acontece no mundo e na vida de alguém tem um propósito de Deus. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Capítulo 1 de Jó, a partir do verso número 7, Deus pergunta para Satanás: o que você está fazendo? Satanás diz: estou passeando pela terra. Então Deus diz a Satanás: olha, observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem sincero, rétego, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás diz a Deus: olha, também é fácil, né? Quer ver ele blasfemar contra ti? Deixa tocar na vida dele. Então Deus diz: olha, eu permito você tocar em tudo, menos na vida de Jó. Esse é o ponto crucial. Tudo acontece mediante a permissão de Deus, a autorização do Pai. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito de Deus. Então Deus permitiu Satanás de tocar na vida de Jó. Então Satanás matou seus 7 filhos homens, depois matou as 3 filhas, e depois tirou de Jó todo o seu rebanho, acabou com seus funcionários, com a sua propriedade, e ainda Jó foi acometido de uma doença gravíssima, a lepra. Pois bem, ocorreu tudo isso na vida de Jó. Tudo isso. Então Jó chegou à conclusão de que, como o verso que nós lemos, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Que nós podemos e que nós temos que tirar de lição dessa passagem é que Deus ele tem um propósito. Eu creio nisso veemente. Tem um propósito para a humanidade, para o coletivo. Deus tem um propósito individualmente para cada ser humano. Deus tem um propósito. Nós, seres humanos, quando recebemos coisas boas, nós ficamos felizes, gratos, alegres, damos glória a Deus, aleluia, amém, pulamos, nos alegramos, comemoramos. Mas quando a situação adversa ocorre em nossa vida, logo questiona-se Deus, logo encurrala Deus na parede e pergunta a Deus: por que isso está acontecendo? Ou por que aquilo outro está acontecendo? Então impressiona Deus. Pressiona Deus contra a parede. Como se nós fôssemos alguém. Como se nós fôssemos Deus. E nós então não aceitamos essas coisas que acontecem em nossas vidas. Nós fazemos exatamente o que a mulher de Jó fez. Jó disse: olha, o bem de Deus você aceita, mas o mal você não aceita? Olha, temos que ser sábios. Ouvimos diversas mensagens por pregadores aqui de IBMH, São Paulo capital, mensagens que nos exortam, que nos alegram, que acalmam os nossos corações. Mas nós temos que entender também que Deus está no controle da situação e Ele sabe o que está fazendo. Sabe, faz o seguinte: dá uma pausa na televisão aí,
Se tem pessoas em sua volta, vai para o seu quarto. Se você está ouvindo música, desliga a música. Procure entender o propósito que Deus tem para a tua vida. Talvez a tua vida era tão agitada, você não tinha tempo para sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. E hoje vocês estão tendo a oportunidade de fazer a refeição juntos. Brincar com os filhos, assistir algo com eles. Talvez o propósito de Deus, você não tenha tido tempo para fazer culto doméstico. Perdeu isso, perdeu esse foco. E hoje você tem essa oportunidade de voltar a ter os cultos domésticos. Importantíssimo. Talvez você estava precisando de um tempo para você mesmo, sabe? Descansar um pouco mais, colocar a sua cabeça no lugar. Talvez ler livros, talvez olhar algum curso de especialização à distância. Talvez para colocar o seu emocional e o seu psicológico no eixo. Talvez o propósito de Deus seja para que você tenha tempo para o próprio Deus, não acha? Para você pegar a Bíblia, ler e estudar com calma, orar ao Pai. Não, talvez não seja esse o propósito de Deus. Ele tem um propósito. Qual é esse propósito? Nós não sabemos. O Evangelho de João, capítulo 13, o versículo número 7 diz, Jesus está falando para os discípulos: o que eu faço agora, vocês não sabem, mas depois, lá na frente, vocês vão entender. Quantas vezes isso ocorreu na tua vida? Quantas situações ocorreram e você não entendeu nesse momento? Mas depois de certo tempo, parece que a ficha caiu, não foi? Eu sei, porque isso aconteceu comigo inúmeras vezes. E eu não entendia, mas eu começo a entender depois. Até os dias de hoje acontecem situações em que eu entendo agora o porquê que está acontecendo. O nosso papel não é questionar Deus, não é pressionar Deus, colocá-lo contra a parede. Temos que ser sábios e fazer a pergunta correta. Pai, para que dessa situação? Ou para que daquela outra situação? Pai, o que queres me ensinar com tudo isso? Pai, o que queres que eu enxergue? Que eu entenda? Faz o seguinte, faz como o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo número 6, que diz, Jesus fala, ó, vai para o teu quarto, vai lá em secreto falar com o teu pai. Teu pai que secretamente te ouve, te recompensará, falará contigo. Procure enxergar que toda essa situação há um propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, para o mundo inteiro. Portanto, não questione Deus. Não argumente contra Deus. Não queira colocar Deus contra a parede, porque Ele está no controle da situação. Apenas creia que há um propósito para a tua vida. E o propósito de Deus, ele é sempre maravilhoso. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu lar. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor Jesus permitir. Forte abraço a todos. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Não, não. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar
o que o tempo escreveu dentro de mim. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde.